O quinto Conjusque, Congresso da Juventude de Santa Catarina, o quinto, foi o maior de todos até então. Uma ditadura está fracassando, os civis não estão preparados. Havia uma expectativa grande, né, de mudança. A juventude estava buscando. Uma corrente que pregava que todos nós deveríamos participar contra a ditadura. E tinha um outro movimento que se concentrava dizendo que a igreja não tinha nada a ver com política. Em 79 eu lembro muito bem que estavam retornando aqueles que foram exilados. Então foi o tempo da volta do Leonel Brizola, do Paulo Freire, daqueles grandes homens e mulheres que foram expulsos do país por causa do golpe militar de 64. Nós iniciamos 79 com uma mudança política no país. A gente vinha de um sistema meio fechado, até os próprios pais nossos, eles orientavam, não faz isso, não faz aquilo, é perigoso, não se mete em grupos. E tivemos a posse de João Figueiredo. Nós não tínhamos muita noção do que era a política, né? Até porque nós vínhamos sendo criados num momento diferente da política nacional. Não participávamos ativamente da política. Mas era um momento que nós estávamos, vamos dizer, despertando para isso. A gente que a princípio só tinha aquela preocupação no espiritual e de repente a gente começou a perceber que o mundo era muito maior que aquilo, né? Que as necessidades no mundo e no Brasil eram maior que aquilo. E com essa revolução, eu já digo que foi uma revolução com essa volta dos exilados e tudo, a gente teve essa preocupação de também aprender e tirar alguma lição com isso. Nós já identificávamos na época, né, uma presença pastoral muito grande. Então, todo o trabalho da igreja em torno das pastorais, operária, pastoral rural, a pastoral de juventude, tinha todo um ambiente, né, daquilo que ficou conhecido como uma vertente da teologia da libertação. O contexto era mesmo confuso, em que qual é a direção que vamos tomar? Uma ditadura está fracassando, os civis não estão preparados, há aqueles que estão vindo de fora. Naquele momento nós estávamos numa transição de adolescência para a juventude indo para a fase adulta. Então é essa percepção que eu tenho daquele momento. Um momento de mudança política importante, né? Mas que nós não entendíamos a importância daquele momento. Era uma época assim, a juventude queria algo novo, então começaram a formar muitos grupos. Na nossa região aqui, a gente sabia que toda Santa Catarina tinha um movimento muito grande pastoral da juventude. Na época nós tínhamos todo o movimento de juventude aqui na região, né? Eu no bairro Pinheirinho e também tinha aqui no centro da cidade. E eu me lembro assim que existia duas correntes, tá? Uma corrente que pregava que todos nós deveríamos participar contra a ditadura, de fazer movimentos, de ir para a rua, de lutar, de brigar.
E tinha um outro movimento que se concentrava dizendo que a igreja não tinha nada a ver com política. E começou a ocorrer em diversos municípios de Santa Catarina, diversos movimentos dentro da igreja, de congressos, de reuniões. E isso foi cada vez mais, até que Criciúma foi escolhida como sede do grande congresso em 79. E Criciúma foi escolhida para acolher todos esses jovens. Havia uma expectativa grande, né, de mudança. A juventude estava buscando. Nesse movimento de Conjus, que foi uma das marcas da nossa cidade, então a gente fez assim essa movimentação toda, teve bastante participação, fizemos bastante reuniões e vieram jovens de todo o estado de Santa Catarina. Nós tínhamos uma visão muito mais voltada à igreja, né? A missa, a confraternização, a se manter num mundo saudável, longe de drogas, longe de outras coisas. Na época, o Grupo Abertura era muito envolvido com muita coisa, assim. E quando surgiu a ideia de fazer esse encontro, foi justamente, na realidade, a ideia partiu até do nosso gestor, que na época era o Padre Donato. Quando abrimos as inscrições, começou a ver a surpresa, porque vinha delegações de Chapecó, Xaxim, Xanxerê, que era distante de Criciúma, porque nós não tínhamos asfalto. Eu era um dos secretários, eu e a Norli Maria de Souza, nós éramos os secretários e tinha o Grupo Abertura, onde eu participava, que era o pessoal da recepção, que eu me lembro muito bem, tá? Lembro também que o presidente do Conjus, que era o Dorival Jace. E nessa organização do congresso ficou Rotaract com alimentação e Léo Clube com a recepção. O 5º Conjusc, Congresso da Juventude de Santa Catarina, o 5º, foi o maior de todos até então. Naquele momento ali foi um divisor de águas. Nós assim, os grupos de jovens, eles eram para cantar na igreja, nas missas, né? E a gente percebe que depois eles começaram a fazer trabalhos sociais também. Ninguém pensava muito nas coisas, nas causas sociais, nas causas políticas. Ninguém pensava muito nisso. A gente gostava de fazer, tudo gurizada, de 17, 18 anos. Mas depois que aconteceu esse encontro, com todos os temas que foram abordados no Congresso, a nossa cabeça começou a pensar mais. Foi um tempo assim, ó, de reflexão, onde eu acho que a gente estaria se incluindo numa sociedade melhor. Os jovens, né, tentando pegar um caminho focado no social. Esse impacto social que houve, ele modificou toda a mente e gerou um monte de situações políticas, situações sociais, espirituais, mudou muita coisa. Muitos foram para o lado A, para o lado B, para o lado C, mas até hoje nós temos uma coisa muito em comum, que foi aprender na época o que era realmente a democracia. Nós aprendemos o que era a democracia, era saber conviver com as diferenças, era saber respeitar as diferenças. Nós apresentamos uma peça teatral que o tema era a fome, a pobreza, né? O que estava acontecendo realmente no país. E a peça foi de um sucesso tamanho. Quando terminamos a apresentação, o público que estava no Colégio São Bento, de pé, todos de pé, aquela multidão aplaudiu aí por mais que 5 minutos direto. Uma das coisas que a Pastoral da Juventude trabalhava era oportunizar a liderança. Os jovens, onde é que iam se expressar, que não tinham assim outro tipo de convívio? Através da igreja. Foi ali, quando formando muitas bases, muitos dos jovens da época hoje são lideranças maiores. Toninho Isidório, por exemplo, ele como presidente, né? Quem começou ali foi o Geraldo foi também, né, foi o primeiro presidente do nosso grupo ali da Paróquia São José. O Moacir D'Agostin, por exemplo,
que é agora presidente da nossa SIC. Do nosso grupo de renovação do Pinheirinho, eu posso citar assim algumas lideranças, tá? Por exemplo, Edson Siquela, tá? Eu posso citar Leonir Mafioletti, dono do Leme ali, né, hoje do Leme, o Dorival Giassi, tá? Eu posso citar o Manuel Menegali, tá? Eu posso citar Eunice Milanese, que era da Caixa Econômica, uma funcionária da Caixa muito eficiente. A igreja já tinha para direcionar o jovem, já tinha. Tanto que nós tivemos um dos líderes, vou citar do oeste catarinense, que chegou a ser prefeito, que é o Dilson Sequim. Ali aflorou muitas lideranças. Nós podemos nomear algumas, né, que vieram de fora e que tiveram expressão depois estadual, nacional. Lembro-me do deputado Enio Branco, lembro-me do Sequim, de Chapecó. Eu estive com o Dilson Sequim em algumas oportunidades, me lembro de duas delas quando ele era prefeito de Chapecó, e eu trabalhava como correspondente do Jornal do Brasil, e outra quando eu estava na Globo Rural e ele era secretário de Estado da Agricultura. Desde o início me pareceu um líder muito promissor, alguém muito focado nos seus propósitos e, sobretudo, alguém que se empenhava muito em fazer da prática política um instrumento de melhoria social. Havia uma falta de liderança no meio da juventude assim incrível. Os candidatos a vereadores eram sempre os mesmos, não havia uma certa renovação. E com isso entra em Criciúma o padre Donato. Ele conseguia assim, saber coordenar, saber assim destacar os pontos, levar ao ponto principal. O padre Donato era um pai para nós, era padre mesmo, aquela coisa do... Ele é padre, era pai. Ele era uma pessoa que se envolvia com tudo que acontecia na nossa região, não só Criciúma, não só mas ele pensava em toda a região. Era uma pessoa de um carisma assim muito grande e nós tínhamos um respeito muito grande. Tanto é que eu tenho muito orgulho e esses dias até fizemos uma vaquinha aqui em Criciúma, eu tenho que contar histórias meio recentes, porque eu moro numa comunidade em que a igreja foi fundada lá pelo padre Donato Darós, lá em Araranguá. E agora a gente construiu a igrejinha, a capelinha nova, e vim aqui assim, gente, precisamos... Nossa, a hora que eu falei no Grupo Abertura, não houve quem não ajudasse na construção dessa igreja. O celibato para ele não era peso nenhum, era até uma alegria, uma forma de liberdade para ele melhor atender as pessoas. Nas festas de Natal e de Páscoa, ele sempre ia lá em casa, levava um presentinho para todos eles, né, para todos os sobrinhos e tal. Gostava muito do Criciúma, então ele passeava pelos campos lá com o radinho dele, do Mitsubishi, e escutava o Criciúma, ele gostava muito. A generosidade assim, muito grande. Ele era disponível para a juventude. Ele estava sempre disponível para nos ajudar e apoiar em todas as questões. Mesmo ele entendendo que os extremos existiam, ele nos procurava nos conduzir por uma questão da conciliação, do amor, do poder fazer o bem, sem criar inimizades por pessoas que tinham pensamentos diferentes. Ele realmente era uma pessoa carismática. E ele trazia um carinho tão grande pelos jovens que todos os esforços que ele fazia era para que todos participassem juntos e tivessem uma vida realmente boa. Com o aprendizado, com a orientação que nós tivemos de Padre Donato, nós depois fizemos a nossa carreira. Um colonão, falava italianado, meio grosso, meio bruto no falar, mas ao mesmo tempo falava a linguagem dos jovens. Que eu leve a fé onde há ódio, que eu leve amor onde há ofensa, que eu leve perdão onde há discórdia, que eu leve união onde há erro, que eu leve verdade onde há desespero.
desespero, que eu leve esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim